Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Rogério Abad, diretor de inovações na TI Tech Solutions, e no Momento TI Tech de hoje, nós vamos falar sobre como as tecnologias aceleram a cadeia de suprimentos. E, como não poderia deixar de ser, nosso convidado de hoje é Paulo Bertaglia, autor do livro, dentre outras coisas, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. Eu tenho aqui em minhas mãos a terceira edição desse livro. O Paulo já está, obviamente, como autor mais atualizado do que eu. Ele vai mostrar para vocês aí a capa da quarta edição, que foi lançada em setembro de 2020. Paulo, seja muito bem-vindo, desde já, muito obrigado pela tua presença. Por favor, eu gostaria que você se apresentasse aí para a nossa audiência, para aqueles que porventura ainda não te conhecem, eu acho que são poucos, e também para atualizar um pouquinho aqueles que já te conhecem aí de longa data, Oi, Rogério, tudo bom? Uma gratidão enorme, uma honra, um orgulho estar aqui presente com vocês. Nós que já nos conhecemos aí há um bom tempo, parabéns pelo caminho que você vem trilhando aí, junto com a Simone, muito bacana isso, né? Nós que trabalhamos com supply chain, com logística, enfim, sabemos da necessidade que existe das empresas que apoiam a logística nesse país afora. Rogério, falando um pouco de mim, Paulo Roberto Bertaglia, eu tenho uma carreira de cerca de, posso falar? 36 anos no mundo corporativo. Você só vai revelar a sua idade, aí é com você. 36 anos no mundo corporativo, trabalhando em empresas como a IBM, a HP, a Oracle, a Unilever, que foi onde eu fiz grande parte da minha carreira, permanecendo ali por mais de 20 anos. E depois eu abri a minha empresa, a Bertas, onde eu faço consultorias, mentorias, treinamentos. É uma forma de contribuir com as empresas, atuando com o conhecimento que eu aprendi ao longo do tempo. Assim como você falou, eu gosto muito de escrever, escrevo muitos artigos, dou muitas palestras, cursos online. E o meu livro, eu tenho vários livros, mas o principal deles é o livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. Você mostrou aí a terceira edição, Aqui vocês veem a quarta edição, capa azul, pessoal, é capa azul, Os anteriores eram livros que ou eram amarelinhas, as capas, ou uma abóbora, E aí, dessa vez, eu falei para a Saraiva, moçada, vamos mudar a cor dessa capa aí, Eu atuo também, Rogério, como professor, dou aulas em algumas universidades, e, ultimamente, tenho sido bastante requisitado aí para atuar, principalmente como palestrante ou cursos, o que me deixa muito feliz. Claro, muito obrigado aí, mais uma vez, pela dedicação desse tempo aí para bater um papo conosco. E, bom, nosso objetivo aqui é bater um papo descontraído, tratar do tema aí com uma linguagem simples, objetiva. Você, como sendo professor, eu estou em ótimas mãos, muito mais fácil ainda. E o que a gente visa aqui é desmistificar um pouco a tecnologia, que ainda é vista por muitas pessoas como algo inatingível, na sua totalidade para as pessoas, principalmente para os pequenos, médios até, e surpreendentemente até alguns grandes, quer seja por custos, por dificuldade em acesso a essas tecnologias, despreparo, enfim. Então, pensando um pouco, e entrando já nesse tema, muitos dos produtos que a gente consome hoje, ou eles são digitais, ou chegam até nós por meios digitais. Então, se a gente pensar no iFood, por exemplo, o que a gente vai consumir não é digital, mas como ele chega até nós, para esse meio de caminho, a logística disso tudo, ela já é digital. Então, isso faz parte de uma mudança nos hábitos de consumo, nas expectativas dos consumidores, que no último ano foi bastante pressionada. Continua, entendo eu, nesse momento ainda de pressão, e toda a cadeia logística tem a necessidade hoje de aumentar a velocidade de entrega, melhorar a qualidade desses processos, dos seus serviços,
e isso é uma das suas especialidades, né, quando você fala desses processos. Então, eu gostaria que você explanasse para a gente, no meio desse novo cenário, né, como as novas tecnologias elas poderiam ajudar a cadeia de suprimentos, né, a atender essa nova expectativa de consumidor que está ficando cada vez mais exigente. Rogério, é extremamente interessante esse ponto. A tecnologia ela é um viabilizador muito poderoso nos processos, nos modelos de negócios dos dias de hoje, né? Nós convivemos um largo período aí, principalmente com a parte de ERP e alguns sistemas especialistas, e você mencionou muito bem aí, o período de pandemia demonstrou claramente a presença da tecnologia nos envolvendo de certa maneira, né? Aqui é um exemplo bem característico, né? Essa relação que nós estamos tendo aqui, fazendo um bate-papo, um café virtual, né? E a tecnologia ela desempenha um papel extremamente importante e seguramente ela vai se tornando cada vez mais importante à medida que a experiência do cliente, eu gosto muito dessa expressão, né? A experiência do cliente ela vai se intensificando. Nós sabemos que a parte do comércio eletrônico, só para exemplificar aqui, já que você falou do iFood, né? Dentro do esquema de processos logísticos e também mídias digitais, ou seja, nós temos, dentro da perspectiva do varejo hoje mundial, 17% das transações, né, o volume de transações, eles são feitos via internet ou via online, via comércio eletrônico. Há uma tendência muito forte, logicamente, disso crescer. No Brasil, esse número ainda é razoavelmente baixo, ficando em torno de 4%, 6%. Depende do órgão que você consulta, vai dar uma variação aí de percentual, mas é baixo em relação a alguns países. Mas no período da pandemia, por exemplo, nós não vamos aqui só falarmos de pandemia, estou trazendo exemplos, mas esse número dobrou no Brasil, nós chegamos a 8%, às vezes a 10%, enquanto que na China esse número chegou a mais de 50%, e em alguns países, como Estados Unidos, a 30%, 40%, né, os Estados Unidos, que se intensifica cada vez mais. E a tendência realmente é que no comércio eletrônico nós tenhamos uma utilização significativa da tecnologia, né? E o uso do comércio online, ele pressupõe toda uma tecnologia por detrás disso, não só no aspecto de você ter uma interface conversando com o cliente ou com o consumidor, mas todas as transações que são feitas ali, desde a parte de meio de pagamento até a parte de entrega depois, onde você menciona para o cliente ou para o consumidor onde está o produto, ou seja, você pode fazer todo esse acompanhamento. Então tem algumas características, Rogério, que dependem fortemente de aspectos tecnológicos. Nós estamos falando de visibilidade na cadeia, nós estamos falando, você mencionou aí de agilidade, né? Nós estamos falando de velocidade. E, portanto, tudo isso tem uma característica fundamental que se baseia na tecnologia. E a tecnologia ela ficou muito fácil, né? Desde a época do smartphone, que por incrível que pareça também serve para a gente falar, né? Às vezes esquecemos disso, né? Às vezes a gente esquece disso, é verdade, você tem razão. O ponto aqui, Rogério, é que você faz tudo nele, né? Você faz tudo pelo celular. Você faz compras, você faz consultas, você faz pagamento, né? Você tem o WhatsApp, você tira fotografia, ou seja, você tem nas suas mãos elementos tecnológicos extremamente poderosos, né? Quando se fala em termos de aplicação, tudo isso dentro de uma caixinha, né? De 12 por 7, 12 por 8, dependendo do tamanho aí. E é incrível, então, o poder que a tecnologia tem, e nós vamos explorar isso um pouquinho mais para frente. Eu tenho certeza que você vai me fazer algumas perguntas aí interessantes sobre esse tema, né? A logística, ela está totalmente calcada sobre esse patamar. Ainda que alguns resistam a isso, né? Tem um caminho enorme para percorrer. Vamos enxergar não como um problema, mas como uma baita de uma oportunidade que vem pela frente. Exatamente. É onde a gente se pauta, né? Em oportunidades. É começar a enxergar de outra forma. E aquele velho ditado, né? De quem enxerga o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Né? Exatamente. Eu acho que aí é uma grande oportunidade de crescimento e de automação de processos, né? De realmente fazer com que a tecnologia que hoje, né, como você mesmo diz, muito mais acessível,
ela faça parte do nosso dia a dia. Agora, pensando nisso e até em toda essa explanação que você trouxe, como você entende que a gente pode melhorar, né, a velocidade de resposta do sistema logístico como um todo, né, diante dessa nova demanda que a gente tem, que, né, você já apontou aí alguns dados, né, que cresceram substancialmente, né? Eu acho, no meu entendimento, houve uma aceleração, né, desse crescimento forçada agora, né, alguns investimentos, inclusive, que já deveriam ter ocorrido ou estavam em planejamento para que acontecessem, né, posteriormente, tiveram que ser abreviados, né? E como é que você entende que essa velocidade hoje de resposta, né, tem se comportado com essa nova demanda? É interessante o que você está falando, até nós ouvimos por aí, nós mesmos falamos, né, que são 5 anos em um, né, ou seja, aquilo que nós estávamos pensando em fazer daqui 3, 4, 5 anos, nós puxamos para esse momento aqui. Algumas experiências nos diferentes tamanhos de empresas, né, ou seja, a própria necessidade das empresas sobreviverem, pequenas empresas, médias e grandes também, por que não, né? Quando nós olhamos para varejo pequeno, aquele varejo que não tinha sequer um site na internet para poder vender, ele se viu num momento de necessidade de criar alternativas para poder buscar o cliente, ou seja, o cliente não pode vir até mim, como é que eu vou até o cliente? Então, como é que eu faço as listas de compras, por exemplo, via WhatsApp, via e-mail, como é que eu olho para dentro da minha organização para ver como é que está meu estoque? Antes eu não tinha a necessidade, por exemplo, de ter um funcionário que fosse lá na gôndola, botasse no carrinho, é exatamente isso que eu estou falando. O funcionário vai na gôndola, bota no carrinho e depois passa no caixa, gera lá o ticket para depois entregar para o cliente final. Então, toda essa... E parece simples isso, mas algumas empresas sobreviveram graças a isso, né? Então, a capacidade, e nós sabemos, né, não precisamos nem ir para fora do país, mas a gente sabe que houve o lockdown, 15 dias parados, navio que não descarregava, navio que não carregava, principalmente no hub da China, isso afetou o mundo inteiro, máscaras e álcool gel que aumentaram 500% o valor. Quer dizer, são todas essas situações que a gente avalia e como é que a tecnologia entra para melhorar tudo isso, né? E algumas perguntas, eu fiz muita consultoria nesse período e eu diria mais, viu, Rogério? Eu fiz muita mentoria para executivo, né? A gente ouve muito, nós tivemos problemas aí, não queria entrar nessa seara, mas muita gente teve problema de saúde mental, né? Inclusive executivos, a história do burnout. E agora, o que eu faço? Eu tenho um monte de funcionário aqui, qual o meu caminho? Como é que a tecnologia pode me ajudar? Que estratégia, que processos que eu vou utilizar dentro da minha empresa para continuar sobrevivendo e garantir o emprego das pessoas e a receita para pagar as despesas da organização. Então, começou-se a ter uma maior visibilidade de tudo que poderia ser feito com relação à tecnologia, desde o front-end, né, desde a interface com o usuário, até olhar para dentro de casa, ver que estoques eu tenho, como é que eu controlo o meu estoque, como é que eu controlo a minha transparência com o fornecedor, como é que eu colaboro com o fornecedor usando ferramentas tecnológicas, né? Como é que eu faço rastreabilidade de produtos que vão lá para o supermercado. Então, como é que eu uso coletor, RFID, né, que são radiofrequência, né, que são elementos importantes dentro da organização, o que está obsoleto, o que não está obsoleto. Então, as empresas, de certa forma, passaram a olhar melhor para os seus processos. Ou seja, muito se ouviu falar em manufatura enxuta, isso se transferiu para aquilo que a gente chama de logística enxuta. Deixa eu olhar mais para dentro do meu armazém, ver como é que eu posso otimizar o meu custo e não só isso, como é que eu posso otimizar o meu processo, né? Se eu tenho um fluxo muito grande de materiais e produtos dentro do armazém, como é que eu otimizo isso? Tem empresas, por exemplo, em trabalhos que eu fiz, logicamente que eu não vou mencionar nomes aqui, porque não faz sentido nenhum, mas empresas que tinham uma movimentação muito grande de produtos e materiais, e esses produtos ficavam lá no fundão do armazém.
forçando um trânsito da empilhadeira até lá, ou da operação até lá, o que afetava demasiado a produtividade. Então, quando você usa um Warehouse Management System, um sistema de gestão de armazém, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: meu amigo, o trânsito é muito grande aqui, vamos economizar, vamos otimizar essa distância, produtos que têm alto giro, vamos colocar aqui pertinho da doca, pertinho da plataforma. Então, são alguns conceitos que ferramentas tecnológicas podem ajudar, além de fazer leituras com código de barras, com RFID, muito rapidamente e fazendo a alocação correta. Vai existir erro humano aí? Pode haver, Rogério, porque muitas vezes o sistema diz o seguinte: meu amigo, coloque o determinado produto ou determinado material no slot ou na posição tal, e ele, por alguma razão, não coloca lá. Aí o sistema não acha. O que acontece isso? A história do FIFO, né, Rogério? Ou seja, exatamente. Né, ele já fica prejudicado, porque se for utilizar e obedecer o sistema vai dizer o seguinte: aquilo que você colocou primeiro, você vai retirar primeiro. Agora, se você não coloca no lugar correto, como é que isso, né, em termos de gestão, como é que isso se configura dentro do armazém? Então, são pequenos detalhezinhos que muitas vezes, quando as pessoas estão na operação, elas não estão enxergando. Quando eu falo isso, eu estou dizendo de todo mundo, desde o gerente até o menino que está operando a empilhadeira. E com um gancho um pouco nisso, Paulo, até que você falou que são coisas que, né, obviamente com a tua experiência você vê muito disso no mercado. Nós também presenciamos muita coisa. O nosso trabalho é esse, né, de ser um facilitador para que isso passe a acontecer. A gente falou, né, você falou do sistema de gerenciamento de armazéns, né, o famoso WMS, que para nós, né, em tese, deveria ser algo corriqueiro, né, que todo armazém, né, independente do tamanho, ele deveria ter pelo menos um WMS. A gente sabe que isso hoje ainda não é uma verdade e, por incrível que pareça, até para grandes operadores, né? Nós temos alguns clientes, e óbvio, seguindo aquilo que você até disse, não cabe aqui a gente falar do nome de ninguém, mas tem muitos operadores que a gente, né, imagina que seriam os primeiros a aplicar a tecnologia, né, até por força de muitas vezes eles distribuírem tecnologia, né, serem operadores logísticos que trabalham entregando tecnologia para as pessoas, né, até os próprios coletores de dados, enfim. E a gente identifica que muitos deles, né, eles ainda não implantaram isso, e não entendendo isso que você acaba de nos dizer, que o ganho que se tem, né, em aplicar uma tecnologia dessa, né, é tão grande que o nível de investimento ele passa a ser meio que irrisório. Ou será que eu estou errado nessa visão? Porque quanto se perde, né, quando não se tem controle, né? Vamos lembrar do famoso FIFO, né? Que às vezes eu estou trabalhando até com perecível, né? E esse tipo de controle eu não estou fazendo na minha cadeia, eu não estou enxergando no meu armazém, né? Como que as pessoas, né, conseguiriam talvez enxergar, né, o ganho disso, desse controle, para se evitar perda, para se evitar falha, né? E lamentavelmente a gente tem que falar disso, né? Ainda mais num momento desse de pandemia, de tanta dificuldade, né? Uma necessidade de uma atuação diferenciada, né? Paulo, como é que você entende que nós conseguiríamos vender como ideia, né? Eu não estou falando aqui de produto, mas ideia, de conceito, né, da importância da tecnologia para esse tipo de situação? Nós temos, é muito importante essa sua pergunta, porque é exatamente alguns temas que eu me deparo no decorrer aí das mentorias e eventualmente até das atividades de consultoria. Nós temos um problema, Rogério, que é um problema cultural, né? Logicamente que ele não é abrangente, isso vem evoluindo, nós estamos aprendendo cada vez mais, as pessoas estão, de certa forma, se profissionalizando mais. Então, não é porque eu comecei com um caminhão, de repente me transformei num operador logístico, né, tenho dinheiro que eu herdei da minha família ou que eu construí ao longo do tempo, aí eu vou lá, monto um centro de distribuição, começo a alugar, né? Ou seja, hoje tem exigências muito mais fortes em relação a isso.
exigências tais que eu preciso me profissionalizar, porque empresas de grande porte ou até mesmo médio porte têm uma necessidade muito grande e alguns segmentos mais necessidades ainda. Se nós formos pegar, por exemplo, o segmento farmacêutico, cosmético, tem uma necessidade de fazer rastreabilidade muito grande. Alimentos, né? Ou seja, quando você manda isso para o mercado, o produto vence, você tem que recuperar o produto, trazer para dentro da organização e você tem que rastrear isso. Então, e você não consegue fazer esse processo manualmente, não dá, né? É impossível, até porque o mundo cresceu, a população aumentou, nós temos no mundo 8,2 bilhões de pessoas daqui a pouquinho, então como é que fica toda essa rastreabilidade? E o Brasil também, com seus 200 e poucos milhões de habitantes, o que é uma população extremamente atrativa para um monte de empresa. Então, mesmo que eu seja uma pequena empresa, uma média empresa, eu preciso ter essa preocupação profissional. Logicamente, Rogério, eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio. Eu não vou botar um sistema dentro da minha organização só porque todo mundo está indo para isso. Eu tenho que fazer um modelo e entender, né, o quanto de valor agregado aquele sistema vai trazer para mim, ao invés de eu ficar fazendo manualmente. E é muito fácil você comparar isso. O ser humano é humano, então ele erra. Ele vai errar no cadastrar, ele vai errar no marcar data. Então, quando você quer fazer FIFO, não vai acontecer, a quantidade de estoque não pode ser aquela, né, que você está avaliando. Quando precisa ir para o mercado para fazer uma rastreabilidade, não necessariamente você vai conseguir. Então, é hora de você já começar a pensar em algum sistema de gestão de armazém, ou mesmo sistema de gestão de transportes, por que não? Dependendo da quantidade de transporte que você faça, é necessário. Então, olhando para dentro da logística, de supply chain, eu gosto de encampar um pouco mais o supply chain, porque ele é um pouco mais abrangente, ele vai além da logística, né? Ele vai além da armazenagem e do transporte, e até porque ele otimiza toda essa situação. E quando a gente fala em otimização, Rogério, essa otimização, eu não vou dizer que ela só é possível por causa da tecnologia, mas a tecnologia ela gera uma quantidade de dados que te permite tomar decisão se a informação for muito bem trabalhada. Então, você consegue montar ali algumas análises, você consegue ter visibilidade, você consegue saber em tempo real se você entregou ou não entregou o produto para o seu cliente final, e assim por diante. E tem grandes empresas que implementaram isso há 3, 4 anos, né? Não é coisa assim tão antigo. Logicamente, o ERP é um elemento transformacional, né? Ou seja, nós precisamos adequar o ERP para que ele atenda às necessidades da empresa no mundo digital que você mencionou lá no comecinho, né? Então, esse mundo digital, ele, de certa forma, está reverberando nas pessoas, onde nós temos a nossa cultura, aprendizado, treinamento e tudo mais, né? E não é simplesmente usar o celular para entrar no Facebook, Instagram, LinkedIn, né? É muito mais amplo do que isso, né? Então, as pessoas precisam, sim, lançar mãos. E ainda bem, viu, Rogério, que tem empresas como a sua que estão olhando por essa perspectiva e se oferecendo como alternativas de mercado para orientar as pessoas, não só em termos tecnológicos, mas em processos. Se você implementar tal coisa, vai ter que atualizar ou melhorar, ou otimizar, ou reduzir custo, ou coisa desse tipo, com uma linguagem diferente, né? Então, o que eu costumo dizer, e eu gosto muito de falar sobre isso, viu, Rogério? Você tem que me parar aí, tá? Fique à vontade. Eu gosto muito de falar sobre isso porque, às vezes, as pessoas fecham ali no seu mundinho, na sua cacholinha, e acaba não enxergando, enquanto tem outros que têm uma baita de uma visão, né? Quem tem visão estratégica de tecnologia, nada de braçada dentro das organizações. Infelizmente, tem muita gente que pensa e que olha por essa perspectiva, né? Então, aliás, a palavrinha perspectiva, para mim, ela é muito importante, porque quando nós somos criativos, Rogério, e a gente olha os nossos problemas por perspectivas diferentes, nem que seja para chamar pessoas de fora, para dizer, olha, vamos olhar por esse prisma, por essa perspectiva aqui, pode ser que você traga um valor agregado para a sua organização e para os seus processos, fantástico. E você tocou num ponto, Paulo, que assim, importantíssimo, né? Que é a visão exterior, né? É alguém de fora. Eu costumo usar isso como
a mudança de paisagem, né? Porque nós estamos habituados a enxergar aquele ambiente, né? E o ambiente, qualquer que seja, com o dia a dia. E às vezes ele vai nos consumindo. Daí a importância de você ter um outro olhar, né? Um outro foco e enfoque, né, sobre aquela determinada situação. Falávamos aí um pouco, né, e muito se tem falado sobre a tal da indústria 4.0, né, logística 4.0, enfim. Eu já estou aderindo a um outro tipo de linguajar, né? Eu acho que é mundo 4.0, né? Porque a gente está indo para revoluções constantes nas mais variadas áreas. Mas voltando um pouquinho para isso que você falou, né? Quando a gente fala de cadeia, né, de abastecimento, a gente foge realmente daquilo, né? E eu acho que esse é o grande diferencial, né, do teu discurso, das diretrizes que você dá e da maneira com que você enxerga as coisas. Ele não se resume à operação logística, né? Quando se olha para um armazém, né? Eu acho que a origem disso é muito anterior a pura e simplesmente a operação logística efetiva de transporte, de armazenagem. Agora, a indústria, né, tem se falado muito nisso, e a gente vê muitas empresas, né, realmente inovando, buscando inovação, buscando atender a logística que muitos não enxergam dentro da indústria ainda, né? Mas entender toda essa cadeia. Como é que você enxerga a indústria hoje, né, no que tange a essa situação, né, a fazer parte de algo muito maior do que pura e simplesmente a entrega de algo que se produz, né, de enxergar isso lá na ponta, né, no consumidor, naquele que eventualmente, online ou não, né, está consumindo aquele item, aquele produto, aquilo que a indústria tem feito. Como é que você está enxergando isso lá, na origem, na indústria? Eu concordo contigo na parte do mundo 4.0. Eu acho que essa perspectiva é muito importante. Inclusive, eu dei um curso recentemente sobre mundo 4.0. Né? Uau! Há 2 semanas atrás, mais ou menos, esse curso foi para o ar. Né? É um curso que está aí disponível na internet, numa universidade, numa escola de Belo Horizonte, na Log School. Legal. O ponto aqui, quando a gente fala de mundo 4.0, se nós formos olhar o panorama mundial, nós temos, logicamente, alguns países que têm uma vantagem competitiva muito grande. E aqui nós não falamos só da manufatura em si, dentro do país Brasil, mas nós estamos falando da competitividade em relação a outros países. Então, nós temos uma Alemanha, uma França, uma Inglaterra, Estados Unidos, que são a China, a própria China, né, que são países que estão extremamente avançados no mundo 4.0, né? E o mundo 4.0, muitas vezes o pessoal confunde um pouco como sendo tecnologia. Não é só tecnologia, existem elementos aí que compõem tudo isso, né? Logicamente, a tecnologia é um ingrediente importante. Sem ela, eu acredito que seria difícil, né? No mínimo diferente a nomenclatura do mundo 4.0. Quando nós falamos de manufatura, né, desse mundo da indústria em si, logicamente nós temos alguns segmentos mais avantajados nesse sentido. O varejo, por exemplo, é um segmento que está na frente. Quando olhamos para a fabricação, né, de cosméticos, por exemplo, as empresas de cosméticos, de certa forma, saem na frente em relação a isso, mas é um modelo que é um modelo evolutivo, né, onde nós encontramos empresa que está muito aquém da necessidade de se adequar a esse mundo 4.0 e outras que estão na vanguarda, né? Então, nós estamos olhando algumas empresas, aí posso citar nome, que estão trazendo exemplos significativos para a gente. A Amazon é uma delas, Magazine Luiza, a própria Natura, e tem muitas outras empresas, né? Mas essas 3 são empresas que eu acompanho muito, muito de perto, né? Não fiquem bravas aquelas pessoas que não mencionei o nome aqui das suas empresas, né? Tem muitas realmente, né? E o que é bacana nisso tudo, o Rogério, olhar para um Brasil que começa a caminhar para uma questão bastante importante. Primeiro,
a cultura e o aprendizado, né? Nós estamos saindo do discurso, do falar da logística 4.0, manufatura 4.0, e sim ir para as iniciativas, pessoas avaliando, implementando, essas empresas que eu falei, se baseando basicamente na tecnologia eu gosto da palavra vantagem competitiva, embora muita gente não goste disso, né? Mas eu sou lá da época do Porter, meu amigo e tal, né? Então, a vantagem competitiva se faz quando você busca maneiras diferentes para fazer negócios e resolver seus problemas, ou seja, trazer soluções para dentro da organização. Então você dá um passo à frente ou você conserta alguma coisa. Isso para mim é buscar a vantagem competitiva. Existem empresas que ainda estão engatinhando, e você tem razão numa coisa, a tecnologia baixou muito o valor, o custo, né? Então ela está muito mais acessível hoje do que era há um tempo atrás. E tem mais, Rogério, hoje você com o esquema de cloud computing, de computação em nuvem, né? Big data, tudo isso é muito rápido de se implementar, né? Eu lembro, eu trabalhei em algumas empresas onde fazer implementação e rollout de grandes produtos ERP, né? Oracle, SAP, levava 2-3 anos, né? Imagine 2-3 anos no mundo de hoje, nesse mundo digitalizado que nós estamos vivendo, onde daqui 2-3 meses as coisas estão mudando, né? Então, é a composição. Por isso que nós precisamos entender bem o objetivo do mundo 4.0. Eu acho que nós vamos falar um pouquinho de pessoas depois, e como é que a gente prepara essas pessoas para essa realidade que nós estamos encontrando aí, né? Então, o mundo 4.0 passa por estratégia, por processo, por tecnologia, por pessoas, por possibilidades de novas soluções com novos modelos de negócio. Está aí a iFood que você comentou, Uber Eats, o próprio Uber, Airbnb, e dentro de supply chain de Amazon, de Magazine Luiza, de Natura, de Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, ou seja, empresas que, poxa, mas espera aí, você está mencionando o nome de empresas corporativas. Pessoal, vamos lá olhar o que eles estão fazendo, quem sabe cabe dentro da minha pequena e média empresa. Esse é o recado. Não vamos fechar as portas já de cara, vamos enxergar o que eles estão fazendo, né? E você tocou num ponto aí, Paulo, que eu estava lendo uma notícia que recém saiu, eu li no Newfeed, sobre uma gigante aí, né, do varejo, principalmente online, né? E que hoje então isso demonstra, né, essa explanação que eu vou trazer demonstra a necessidade de a gente inovar sempre, né, e de que por vezes acontece que por falta, né, às vezes dessa inovação a gente pode ficar para trás. É isso que você falou de vantagem competitiva, né, e é uma gigante, óbvio, nesse caso específico, né, eu não vou falar o nome aqui, mas e que ela está olhando agora, né? Antes ela olhava só pelo retrovisor, agora ela está olhando para frente, porque tem algumas empresas que vieram depois dela, né? Grandes operadores que enxergaram a necessidade de você fazer uma operação integrada, né? Daquilo que você tem offline para aquilo que você tem online, você consiga fazer com que isso vire uma coisa só, né? No sentido de entrega, no sentido de agilidade, no sentido de gestão, de gerenciamento, de capacitação. Então, veja, é uma empresa que, né, é uma empresa muito grande, de muito sucesso, foi inovadora, mas que hoje está correndo atrás de resolver uma situação que talvez ela não tenha tido essa visão, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, e aí sim, né, já linkasse com aquilo que a gente tem hoje de facilitadores. Então a gente falou de iFood, a gente falou de Airbnb, a gente falou de Uber, Uber Eats e tantas outras, né, empresas que existem hoje, e todas elas são acessadas pelo consumidor, pelo usuário comum, né, que hoje com uma ferramenta na mão, né, uma ferramenta que não precisa ser nada muito grande, né, te dá acesso a tudo. As pessoas hoje têm uma facilidade muito grande para operar tudo isso a partir de um smartphone, né? O tempo investido em treinamento, né, hoje é infinitamente menor por força disso também, né? Um WhatsApp
né? Existem, né? Eu brinco muito que as senhoras, né, de 90, 100 anos hoje usam isso, né? E o bebê já sai quase que, né, tentando ver o que tem na tela para ele enxergar, né? Porque ficou tudo muito acessível, muito fácil, né, de se operar. Então, como é que a gente consegue demonstrar hoje, né, as empresas, né, e aí a gente fala muito das pequenas, que muitas vezes, né, não enxergam o ganho em tudo isso e acham que é um fantasma muito grande, é um investimento, né, algo que seria difícil elas atingirem, quando na verdade não, né? Às vezes o que falta é justamente isso, né, um direcionamento, né, uma monitoria, uma consultoria, né, sentar com alguém e entender que a tecnologia hoje está muito mais acessível, né? E as pessoas hoje aprendem com uma facilidade muito maior. O investimento em treinamento ele acaba sendo muito menor por força das tecnologias chegarem até os nossos lares, né? As pessoas hoje, com os IoTs, né, conseguem fazer inúmeras coisas, né? Eu, com os meus cabelos brancos aqui, eu tenho que, às vezes, trabalhar um pouco mais para alcançar a velocidade, né, dessa moçada que vem por aí. Então, eu gostaria que você fizesse esse link para a gente, né? Falasse um pouco disso, que, né, certamente você também viu essa notícia e tem acompanhado, né, dessa gigante do varejo aí, e do e-commerce, com também as pessoas, né? A facilidade que a gente tem hoje para fazer com que essas pessoas sejam pessoas inseridas, né, no ambiente tecnológico, que é essencial, né, para que a cadeia se desenvolva e entregue, né, com a excelência que todos buscamos. Uau, bastante coisa aí, né? Muito bacana, muito legal. Eu tenho uma perspectiva bastante própria, né, quando eu digo o seguinte: o tamanho da empresa, o faturamento dela, né, e o fato dela estar na vanguarda hoje não é ou não significa que amanhã ela vai continuar na mesma velocidade. Não é garantia de sucesso. Nós temos muitos exemplos, né, Rogério, de empresas que estavam no auge e, de repente, por erros de estratégia, por exemplo, falta de investimento, falta de visão, como você falou, olhando sempre pelo retrovisor, né, essas empresas quebraram, né? Tem muitas por aí, né? Tem muitas, né? Inclusive empresas brasileiras, né, que acabaram se dando muito mal, achando que poderiam ir para frente. Bom, eu sou um imigrante digital, né? Não sou um nativo digital. Hoje, os meninos que nascem aí, praticamente, né, eu acho que até futuramente vai ser assim, viu? Nós temos RG, temos CPF, temos número de CNH, mas nós usamos por dia, né, muito mais o número do celular do que esses outros documentos que você tem aí. Então, pode ser até que o número do celular venha a ser o seu CPF, RG, né, por que não ter uma única identificação? Não sei por que tanta coisa, né? A característica do aculturamento, do aprendizado, do conhecimento, né, ele é fundamental. E eu tenho uma preocupação muito grande, viu, Rogério? Eu tenho uma preocupação e que nós precisamos nos cuidar, que é o seguinte: nós estamos nos transformando em pessoas extremamente genéricas em algumas circunstâncias, né? Ou seja, você olha pelo WhatsApp, o fato de a nossa comunicação ela é curta, né? Ela é muito rápida, é muito ágil, né? O e-mail está com seus dias contados, ou seja, você manda e-mail em última circunstância, né? Ou seja, a gente quer sempre velocidade, e se você não tomar cuidado, né, você acorda respondendo o WhatsApp e vai dormir respondendo o WhatsApp, né? E isso tem acontecido com uma certa frequência nas nossas vidas. E como é que nós damos qualidade para essas vidas? Isso é uma outra questão, mas ela também deve ser muito bem considerada, né? Agora, as empresas, elas precisam... Eu gosto muito do papel do gestor, do líder. Eu gosto muito da palavra líder, né? Lideranças. O líder é aquele que cria empatia, que dá feedback, que comunica, que faz com que a equipe trabalhe, que ouve a equipe nas suas sugestões, nas recomendações, possíveis soluções que possam ser dadas. Então, a palavrinha criatividade,
vem muito forte aí, independentemente do tamanho da empresa. Então, essa liberdade que é dada para as pessoas, ela é importante. E a motivação de fazer as pessoas treinarem, ela vem disso. Eu gosto muitas vezes, eu como pessoa e como pertencedor a uma empresa, eu gosto do empoderamento. O que significa empoderamento? Tem que tomar um certo cuidado com a expressão de mercado que o pessoal usa por aí. Empoderamento puxa, dá uma baita da autonomia, você faz o que você quiser dentro da empresa, inclusive o horário que você entra. Não é isso. Empoderamento é dar uma certa autonomia de que você não é um robô, você não é uma máquina, que você vai além daquilo, né? E quando a gente fala de mundo 4.0, é esse cuidado que a gente precisa ter aí. Onde se encaixa o ser humano, né? Ou seja, como é que eu, como ser humano, consigo fugir daquelas atividades que as máquinas já estão vindo atrás de mim e conseguindo resolver, né? Então, a minha inteligência, ela está muito além do que uma máquina pode fazer. Então, essa comunicação, essa perspectiva de liderar e fazer com que as pessoas sintam que são colaboradores e pertençam, né? É a famosa palavra pertencimento, né? Pertençam à empresa é extremamente importante. E um aconselhamento, Rogério, aqui, porque nós estamos falando de buscar conhecimento externo ou mesmo interno, mas em outras pessoas, a habilidade das pessoas de treinar e não ficar dependendo só de que as empresas deem o treinamento, mas saber o que é que você precisa buscar para treinar. Nós temos hoje uma internet onde, se você escolher lá, eu quero aprender acupuntura, aparece um monte de vídeos gratuitos para você aprender acupuntura. São opções, depende do nível de profundidade que você quer ter. Então, qual é a busca que eu preciso ter para enriquecer o meu conhecimento e agregar valor para a minha empresa, né? Eu tenho que entender o seguinte: poxa, mas inclusive essa questão acontece, tá, Rogério? Por que eu vou aprender tanto para a minha empresa se o meu salário no final do mês é só aquele? Não será que, como pessoa, o que interessa é isso, né? Eu, durante os meus 36 anos de empresa, nunca foi isso. Eu gostava de trabalhar, de executar, de criar, né, de me relacionar com pessoas, de aprender coisas novas, e ainda faço isso. Eu criei um canal lá, Rogério, acho que você deve conhecer, que é o Prosa com Bertagli, onde converso com pessoas, né, praticamente todo dia, onde eu aprendo, ensino, e depois eu coloco lá no canal para as pessoas acessarem e assistirem. E são temas de negócio, temas desses que nós estamos falando aqui, né? Mundo 4.0, sistemas lá para o centro de distribuição, torre de controle, uma série de coisas que são fundamentais. Então, esses conhecimentos as pessoas precisam buscar, sem que o líder dela diga o seguinte: você precisa aprender. Eu costumo dizer, nós estamos entrando em pessoas, Rogério, eu costumo dizer que a pessoa, ela tem vantagem competitiva quando ela tem autoconhecimento, ou seja, ela consegue fazer um inventário de si mesma. Por inclinação, todo inventário nosso diz o seguinte: eu sou feliz, eu sou empático, eu sou competente, eu sou a melhor funcionário do mundo, tal. Mas a capacidade, a habilidade de eu entender qual é a lacuna, o que é que me falta para eu ser melhor na função que eu estou fazendo, ou na função que eu quero estar, isso me dá uma vantagem competitiva enorme. Ou seja, está me faltando habilidade em criatividade, eu preciso administrar a minha ansiedade, eu preciso conhecer, sei lá, vou chutar aqui, gerência de projeto, entender como é que o WMS se comporta, o Transportation Management, né, a gestão de transportes, o que é um RFID, né, o que é uma contagem cíclica, né, o que é FIFO, o que é LIFO, né, o que é um bloco K, né? Como fazer um controle de estoque, o que é tempo de reposição, ponto de reposição, o que é um 5S. Então, tem tanta coisa, Rogério, que acontece no nosso mundo. Eu estou falando de centro de distribuição, veja, eu me ative aí, nem saí fora para manufatura, falar de manufatura enxuta, de supply chain, né? Então, esses detalhezinhos, Rogério, e aí eu agradeço muito a oportunidade de conversar aqui, você vê que eu realmente fico entusiasmado com essas coisas, né? Então, eu acredito muito nas pessoas, né?
nas pessoas do bem que querem aprender para fazer o bem dentro da empresa, fora da empresa, nas comunidades, dentro da família. Então, tudo isso se funde numa situação só, né? Então, essa é a minha maneira de raciocinar. Eu sou muito holístico, né? Eu gosto de pensar como um todo. E gosto de ser bem pragmático, e não dá para você falar de certas coisas dentro da organização sem você pensar no todo. Esse é meu pensamento, esse é meu raciocínio. Paulo, acho que nós precisaríamos aqui pelo menos de um dia para a gente conversar um pouquinho, né? Porque realmente tem bastante coisa e quando a gente vai pensando, né, alguns assuntos, a gente vai percebendo quanta coisa, quantos detalhes, e justamente nesse sentido, né, do que a gente quer, de tornar mais acessível a informação, né? Eu, obviamente, gostaria de ficar com você aqui mais algumas horas, né? Mas não faltarão oportunidades. Óbvio que eu não vou, né, criar um canal Prosa com Bertalha, porque ele já existe, né? Mas certamente eu vou, né, procurar aí algumas brechas na sua agenda que é bastante, né, solicitada, para que a gente tenha outros bate-papos falando com um pouco mais de foco em algumas dessas situações que você mesmo citou, né? E pegando o gancho, né, de pessoas, né, de busca de informação e etc., eu me enquadro muito nisso. Eu tenho muito esse discurso, que é justamente falar para as pessoas sobre a busca incessante de informação, né? Porque a gente tem tudo fácil, hoje é tudo acessível, né? E eu acho que o conhecimento de ferramentas, né, de mecanismos, de processos, ele está aí, né, disponível, basta a gente querer. E hoje é muito mais fácil. Então, você mencionou aí, né, o RFID, por exemplo, é algo que, né, tem grandes empresas, né, implantando hoje num volume gigantesco, e tem muitas empresas que não fazem ideia do que seja, né, do benefício que teriam. E tem outras tantas que gostariam de implantar o RFID, mas que não faz o menor sentido, né, para a operação dela. Eu acho que o trabalho que a gente está propondo aqui, esse momento com você foi importante, inclusive, para isso, é de realmente desmistificar, tornar claro e mostrar, né, para cada cada pessoa que visualizar, né, esse vídeo, que tiver o interesse em ouvir um pouco do que você principalmente tem aí a nos ajudar, a nos ensinar, em como a gente consegue adaptar o processo de cada um à tecnologia apropriada, né? Não necessariamente, você disse isso com muita propriedade, não necessariamente aquilo que está no mercado que os outros usam, né, é o que vai atender a minha necessidade, né, e vai fazer com que o meu fluxo, o meu processo, né, a minha disponibilidade, a minha entrega, ela seja a melhor, né? Então, eu gostaria agora só de contar aí com suas considerações finais, né? O tempo urge, lamentavelmente estamos, né, encerrando, mas gostaria aí das suas considerações finais, seus últimos recados desse bate-papo, porque certamente eu vou te solicitar para outros, e assim, diga aí aquilo que você gostaria de deixar como mensagem final aí para os nossos ouvintes, telespectadores, a nossa audiência. Que maravilha, Rogério. Bom, inicialmente a minha enorme gratidão de ter aqui a oportunidade de compartilhar um pouco, né, a nossa vida. Nós aprendemos e compartilhamos o nosso conhecimento, ou seja, nós devolvemos. Nós estamos vivendo hoje a era do conhecimento, né? Essa era do conhecimento, ela é fantástica e ela é primordial para a jornada que nós estamos caminhando, né? Então, muitas vezes, nós não damos aí a devida importância para essa jornada, mas ela é importante. Eu me lembro que quando eu era criança, e você falou que tem muita literatura, tem muita informação na internet, fácil de acessar, né? Não tão fácil para todo mundo, a gente sabe que existem pessoas ainda que vivem à margem, né? Deus queira, né, que a gente consiga acessar essas pessoas em algum momento e que elas tenham mais possibilidades também, né? Nós lutamos por um mundo mais igual, né? Essa que é a grande verdade.
E aí o ponto, Rogério, nessa era do conhecimento, eu me transporto um pouco lá para a minha infância, né? Ou seja, eu era obrigado a ler livros velhos de latim, né? Porque não tinha livro disponível para ler, era caro comprar livro, era inacessível. Mas eu lia, né? Eu falava latim, né? Lógico que hoje, se você for me perguntar, eu não falo mais, mas aprendi sozinho nos livros, né? Dos meus avós, de tanta vontade que eu tinha de aprender coisas, né? Então, essa vontade nos leva a ser criativos, né? E enxergar a sociedade, Rogério, pela perspectiva de valor agregado. E um recado para as empresas: coloque uma lupa, né, no cliente. Porque o cliente, toda vez que ele te busca, ele está buscando uma solução. Que ele vá ao supermercado, que ele vá para a internet, que ele vá para uma concessionária, ele está buscando uma solução. Ou para uma empresa de tecnologia como é a sua, a Teitec, né? Ele está buscando uma solução. Essa visão é que é importante. E muitas vezes o cliente não sabe, né, como se expressar, o que é que ele está precisando. Muitas vezes você, como detentor da solução, você consegue encaixar a solução para ele, né? Quando eu digo isso, eu não estou me referindo apenas ao Rogério Teitec, eu estou falando lá do varejo, das lojas, né? Então, o customer experience, né? A experiência, às vezes eu uso terminologia em inglês, eu gosto muito de alguns termos, né? A experiência do cliente, ela é fantástica. Então, se nós olhamos para o cliente, olhamos para o consumidor com o viés de atendê-lo bem, né? Trazer uma solução para ele, nós estamos no caminho certo. Isso vale, Rogério, para empresas exponenciais, para startups, para pequenos, para a empresa de um funcionário só, vale para todo mundo, né? Ou seja, coloca o foco no cliente e veja como é que você vai dar a solução para ele. É isso aí. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade aí, pela transferência de conhecimento, né, por compartilhar conosco, né, um pouco aí da tua vasta experiência. Contamos, obviamente, com você para outros vídeos, outros momentos, outros momentos de bate-papo desses, né, para realmente a gente continuar esse processo, né, de inclusive distribuir a informação, propagar a informação, né, de uma forma que talvez possa até ficar um pouco mais acessível para algumas pessoas, tá bom? Então, muito obrigado a você que nos assistiu, né, que teve aí a paciência de nos acompanhar até aqui, né, muito obrigado. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, né, de ativar o sininho aí das notificações para que você saiba sempre que postarmos alguma coisa nova. E fica aí o nosso agradecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.